Olá, queridas amigas e amigos telespectadores da TV Vale das Artes. Você está assistindo o programa Na Mira, Informação Verdade com Kristen Charles. E esse é o quadro Fala Doutor, onde eu, Dr. Valdez, estou aqui nessa semana para falar com você sobre algumas doenças relacionadas ao sangue. São doenças um pouco mais raras, mas é importante que você se ligue nas dicas dos sintomas que podem aparecer na sua saúde, na sua família, nas suas crianças e dentro de casa, propriamente dito. Hoje nós vamos falar sobre leucemias. As leucemias são cânceres, doenças malignas associadas aos leucócitos. Para você entender inicialmente, nós vamos falar do sangue, que é composto por uma parte líquida, que é o plasma, e os elementos figurados. O que chamamos de elementos figurados? São os glóbulos brancos, os leucócitos, os glóbulos vermelhos, as hemácias e as plaquetas, que são um dos elementos da coagulação do sangue. Esses elementos figurados eles são fabricados dentro da medula óssea. O que é que chamamos de medula óssea? É o interior do osso. Então nós temos aqui esse osso do tórax, que chamamos externo. Dentro, no oco dele, se fabrica, é a chamada medula óssea, onde se fabrica o sangue. Temos também nos ossos da bacia, na verdade em todos os ossos, onde a produção maior é na medula do externo e na crista ilíaca, nos ossos da bacia. Então, quando nós falamos de leucemia, nós estamos falando de uma doença relacionada aos leucócitos. Essa doença é que o leucócito começa a ter ele se transforma em uma produção exacerbada. Os leucócitos são elementos ligados à defesa do organismo. Mas é errado pensar que se houver uma produção muito grande de leucócitos, o organismo fica um super-homem, fica totalmente com a defesa excelente. Não é assim. Porque os leucócitos, quando aumentam muito na quantidade, ele perde a função de defesa. Na verdade, nós podemos falar em leucemias agudas e crônicas, ou podemos falar também das leucemias linfóides, mais relacionadas às crianças, e as mieloides, que são mais comuns nos adultos. Não se conhece uma causa definida da leucemia, mas algumas coisas que estão correlacionadas. Então nós vamos falar de infecções crônicas, nós vamos falar de exposição a alguns agentes químicos, nós vamos falar de coisas associadas ao sistema de defesa, onde ocorre esse desequilíbrio e depois a produção exacerbada de glóbulos brancos. Quais são os sintomas? Os sintomas são febre, cansaço, uma adinamia muito intensa. O paciente tem suores noturno, o paciente tem aumento de gânglios, o paciente ele tem perda de apetite. E esses casos associados à febre, nós associamos às leucemias agudas. Já as leucemias crônicas, geralmente, elas são sem sintomas. Como é que se faz o diagnóstico da leucemia? O diagnóstico se faz basicamente pelo hemograma, onde o médico analisa essas três séries, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Então, o médico, além desse exame do hemograma, existe um outro exame que é o chamado mielograma, onde se faz uma punção nesse osso, se faz uma anestesia local, se introduz uma agulha e um aspirado aqui da medula, em que esse aspirado vai para exame do anátomo patológico e se faz o diagnóstico de leucemia ou não. Outro exame que pode ser feito é uma punção, uma biópsia de medula, em que essa punção é feita aqui no osso da bacia. Se faz um aspirado e também vai para exame. Então, essa é basicamente a forma de se diagnosticar a leucemia. O tratamento é feito com a quimioterapia. O que é quimioterapia? Quimioterapia é um conjunto de substâncias em que o serviço, o médico, dependendo do protocolo, dependendo da forma, dependendo do tipo de leucemia, ele vai fazer um conjunto de substâncias e essas substâncias são aplicadas no paciente. De uma forma seriada, é um protocolo, de cada caso é um caso. Então pode ser por ciclos, a cada 3 semanas, a cada mês, a cada 2 meses, e é dessa forma que se faz também. Outra coisa que você já ouviu falar é o transplante de medula. Essa medula não está sadia, não está produzindo os glóbulos de forma adequada, se pega uma medula de uma outra pessoa, que seja sadia e se
e transplanta nesse paciente doente e ele então vai começar a produzir os glóbulos normais. Você ouviu hoje falar sobre leucemia. Vamos abordar outros assuntos relacionados a doenças do sangue. Esse é o quadro Fala Doutor. E eu, Dr. Valdez, falei para você.